A febre dos bebês reborn. Mulheres tratando o boneco como filhos. Vamos assistir aqui então alguns vídeos que estão aí viralizando nas redes sociais e falar sobre isso sempre à luz da palavra de Deus. Dia de encontro reborn no Parque Ibirapuera e eu e o Gui já estamos aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, gente, já tá todo mundo aqui no encontro. As meninas estão aqui conversando. Tem muitos bebezinhos, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Isso, a minha mãe tá aqui com um bebezinho no colo, que inclusive a gente tá apaixonada, porque ele é muito fofo, gente, olha isso. Olha, gente, tem um bebê sentado aqui, meu Deus, ó, bebê no carrinho. Ou seja, né, um encontro ali de várias mulheres, muitas mesmo, com vários bebês ali de boneco, né? Olha, gente, tem mais bebezinhos aqui, tá vendo? E essa aqui que levou o boneco para ser atendido no hospital. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores pra mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já tava indo esquecer do principal, né, gente? A documentação dele, mas a minha mãe me lembrou. Mas já chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito legal. Nessa hora eu já estava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também para conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Deu a medicação para ele, eu acabei não gravando porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. E até festa de aniversário tem também. Parabéns a você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pessoal, como vocês viram aí, né, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E cada vez mais isso aí tem tomado uma proporção muito maior. E agora, pessoal, quero conversar com vocês quais as implicações disso, quais os problemas disso, né? E biblicamente, como a gente pode enxergar esse assunto e conversar sobre isso à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui uma grande desvalorização da maternidade, algo que é muito precioso e demonstrado, né, na palavra de Deus, que é algo que foi planejado pelo próprio Deus. Vamos ver aqui o que diz em Provérbios, no seu capítulo 31, no verso 28, olha o que diz: seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Aqui em Provérbios 31 está falando da mulher virtuosa, né? E fala que os seus filhos se levantam e chamam de abençoada. Então, a palavra de Deus está nos mostrando que as mulheres que são mães são abençoadas por isso. Então, na verdade, deveríamos ter uma valorização da maternidade, mas o que temos visto é algo completamente contrário à palavra de Deus, que é a desvalorização. As pessoas estão valorizando um boneco, algo de plástico, algo que não tem vida, em contraste com um bebê de verdade, uma vida de verdade, um ser vivente com alma. Isso cada vez mais tem levado as mulheres a desvalorizar a criação de filhos, a maternidade. E a que ponto iremos chegar se isso continuar? Daqui a algum tempo, nós mulheres não vão querer mais ter filhos. E isso, meus irmãos, de maneira nenhuma pode adentrar na mente de quem é cristão. Temos que entender que a palavra de Deus nos mostra que as mulheres que são mães são dadas e consideradas abençoadas pelo próprio Deus. Mas há também um segundo problema que isso está acarretando e uma segunda implicação que isso nos mostra, que é a desvalorização de filhos diretamente, porque a palavra de Deus vai nos mostrar no seu Salmo 127, verso 3, o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar que os filhos são presentes, são bênção do próprio Senhor. Ele nos deu essa capacidade de ter filhos para que assim nós venhamos os instruir e criá-los segundo a sua vontade, para que futuramente eles não somente sejam boas pessoas para a sociedade, que isso sim é algo que nós devemos querer para os nossos filhos, mas muito mais do que isso, sejam servos e servas do Deus Altíssimo. Um dos propósitos para que tenhamos filhos é para que venhamos, como povo de Deus, também
povoar os céus, termos filhos para a glória de Deus, e as pessoas estão trocando isso por um boneco. Meus irmãos, eu sinceramente, eu relutei para gravar esse vídeo, porque para mim isso é algo totalmente sem noção, que não deveria nem ser falado, mas estamos chegando em um momento em que temos que falar o óbvio. Em terceiro lugar, meus irmãos, um problema também muito grande que isso tem trago é a desvalorização da vida humana. Meus irmãos, nós temos visto pais de pet, pais de planta, as pessoas estão invertendo os papéis. Nós temos sim que cuidar da criação, e a palavra de Deus nos mostra isso. Temos que cuidar dos animais, temos que tratá-los bem, não temos que achar que maus trata os animais, e nem mesmo descuido com a natureza é algo normal. Pelo contrário, como filhos de Deus, como cristãos, temos que valorizar a criação também do próprio Deus, mas não colocá-los como superiores aos seres humanos, como se tivessem mais valor do que os seres humanos. E é o que tem acontecido. As pessoas têm colocado os animais no lugar de seres humanos, e até mesmo dando mais importância. Se hoje você chegar numa praia e pegar um ovo de uma tartaruga, você pode ser preso, mas estão normalizando que vidas de bebês no ventre sejam ceifadas, como se fosse algo normal. E a vida humana, que Deus vai falar também por meio de sua palavra, que vale muito mais do que o mundo inteiro, tem sido colocado abaixo de tudo isso. Então vemos que a palavra de Deus fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas as pessoas colocam uma vida, a oportunidade de gerar vida, colocam tudo isso como sendo algo inferior. E aí nós vemos, meus irmãos, se cumprindo aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 25, que diz assim: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. E não é isso que estamos vendo hoje em dia? As pessoas adorando a criatura ao invés do Criador, adorando as coisas criadas ao invés do Criador, subvertendo e mudando o que deveria ser mais importante, trocando a verdade de Deus pela mentira. Então, meus irmãos, os dias realmente são maus e estamos vendo as coisas indo de mal a pior, assim como a palavra de Deus já nos demonstrava. Em quarto lugar, meus irmãos, algo que eu acho muito importante, não tem se falado a respeito desse assunto, é que as pessoas preferem adotar um bebê de plástico sem vida do que adotar uma criança. Quantos pais não podem ter filhos? Quantos casais não podem ter filhos e preferem adotar um animal, preferem adotar uma planta, preferem adotar um boneco de plástico ao invés de uma criança? Olha esse vídeo que esse rapaz chamado Guilherme Galino fez no TikTok, falando na posição de um filho adotado a respeito desse assunto. Esse mundo tá maluco, né? Como é que pode as pessoas adotando bebê de mentira, cara? Boneco. As pessoas tão doidas na cabeça. O que tá acontecendo, gente? Senhor Jesus. Gente, eu vi até padre fazendo isso, cara. Como é que pode? Irmãos, eu louvo a Deus pelos meus pais, pela coragem dos meus pais de me adotar. Eu amo meus pais, cara. Sabe? A gente é uma família que, nossa, a gente teve várias questões financeiras e muitos problemas, dificuldades, de doença e tantas coisas que a gente passou, sabe? Mas eles me adotaram um bebê e eu poderia ter crescido no orfanato. E eu não cresci no orfanato. Eu cresci num lar de amor e de cuidado. A gente sempre foi simples, sempre viveu de aluguel, entendeu? Sempre comeu muito simples. Eu sempre conto pro pessoal que tinha uma época que meus pais não tinham muito o que pôr na mesa, né? Muito simples, sabe? E meu pai e minha mãe davam arroz com laranja pra nós. Mas olha, nunca deixou faltar nada. Sempre deu do bom e do melhor. Sempre que podia, eles tiravam da boca pra dar pra mim, depois pra minha irmã. E... cara, as pessoas estão malucas, cara. Que doideira é essa? Que mundo doente nós estamos vivendo. As pessoas precisam de Jesus. Meu Deus, nós precisamos pregar o evangelho quanto antes. Nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo. Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos. Nós precisamos que o reino avance. Nós precisamos que as pessoas conheçam a realidade do amor de Cristo. E é isso, meus irmãos. Somente conhecendo a realidade do amor de Cristo que pode mudar essa sociedade. E esse é um assunto, como nós vimos aqui, né, muito importante que poucos estão falando. Por que as pessoas não adotam filhos? E isso eu falo também para os cristãos.
porque os cristãos deveriam ser os primeiros a querer adotar, tendo em vista que nós fomos adotados por Deus, né? Nós vemos diversas passagens que demonstram isso, o modelo de adoção espiritual que tivemos por meio de Cristo. Romanos 8:14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Efésios 1:5 vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Deus nos adotou por meio de Cristo. E os cristãos não fazem isso, não exercem isso. Tem muitos preconceitos contra isso, mas muitos estão preferindo adotar um bebê de plástico. Meus irmãos, sinceramente, se um cristão fazer isso, eu vou desconfiar desse cristianismo. Uma pessoa que não é cristã, a gente consegue até entender de certa forma, porque o pecado obscura mesmo os olhos do homem e da mulher e faz com que ele enxergue coisas que não deveria enxergar. Faz com que, como nós lemos aqui, troque a ordem das coisas, adore a criatura ao invés do Criador. Mas, sinceramente, isso aqui não cabe no pensamento cristão bíblico de maneira nenhuma. Isso aqui é um alerta, meus irmãos, para que não deixemos que essas coisas entrem na igreja. Não influencie os cristãos, mas nos mostrem que estamos realmente caminhando para o fim e tudo que a palavra nos mostra está se cumprindo. Nós devemos cumprir o que está em Tiago 1:27, que diz assim: a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, que não venhamos deixar que este mundo nos contamine, assim como diz também em Romanos capítulo 12: não vos amoldeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso aí que está acontecendo, né? Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.